Conexão Rural fala com Paulo Hermann aqui em Pelotas. Numa palestra que, na verdade, é mais uma conversa que o senhor fez aqui hoje para o pessoal do Porteira Adentro, trazendo dados, e o senhor tem muitos dados, seu Paulo, e chamou, pelo menos, cada um sublinha, né, uma palestra da forma como quiser. Mas algo me chamou a atenção quando o senhor disse o seguinte: olha, existem os modismos, mas nós temos uma população crescente e que precisa de alimentos. E aí entra o papel, acho que, fundamental e permanente do agronegócio. Eu acho que, primeiro, é importante entender de que a população mundial está crescendo. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas, em 2050 nós vamos ter 10 bi. Né? E essas pessoas precisam ser alimentadas. Isso é um lado. Outro lado é de que há um aumento de poder aquisitivo. Principalmente nas regiões da Ásia, que eram mais pobres, há um aumento de $1 por dia para $2 por dia, o que também significa, num primeiro momento, mais consumo de alimentos. E terceiro, existe a questão da dieta alimentar. As pessoas, quando comem melhor, né, ganham melhor, comem melhor e sobem na pirâmide alimentar. Então, tudo isso é uma garantia de que quem está no agro, e principalmente no Brasil, vai ter um futuro garantido para alimentar toda essa população. Não tem como desassociar esse crescimento potencial do agronegócio com a questão ideológica e política, porque nós temos, e já é histórico isso, uma pressão muito grande em cima da produção, em cima dos produtores. Me refiro aqui a vários tipos de pressão, mas principalmente a ambiental. Como é que a gente vai conseguir equalizar isso aí e aí sim neutralizar os protagonistas desses modismos, digamos assim? Olha, Alex, a questão básica é o seguinte: há um deslocamento de poder socioeconômico no Brasil. E ele foi construído ao longo dos últimos 40, 50 anos, com a melhoria da tecnologia, com o aumento da produtividade. E hoje o Brasil, nos últimos 5 anos, entre 2017 e 2021, ele exportou o equivalente a $500 bilhão. E esse $500 bilhão, ele não ficou na Avenida Paulista. Ele não foi apropriado por uma grande organização. Ele irrigou os 4 cantos do Brasil. Ele foi parar nos grotões do Brasil, gerando emprego, gerando renda, gerando investimento. Ou seja, houve uma democratização da renda no Brasil. E com isto, o agro, que hoje representa 30% do PIB e já é o maior empregador no Brasil, assume um protagonismo em detrimento daqueles segmentos que historicamente dominavam o Brasil. Isso gera esse tipo de reação, de inconformismo, né, de fake news com relação ao agro. Mas como comida é paz, nós não temos que entrar nessas agressões gratuitas. Nós temos que continuar a nossa jornada produzindo, sendo mais eficientes, colocando comida na mesa do brasileiro, cada vez mais barata, mais eficiente. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que entrar nessas provocações que são colocadas de maneira ideológica ou até de maneira enciumada com relação ao sucesso que a gente está verificando no agro. O senhor, como executivo de uma grande montadora mundial, o senhor teve o privilégio de conhecer várias partes do mundo e principalmente o Brasil, né? Como é que a gente pode situar o Rio Grande do Sul nesse contexto de Brasil, analisando e comparando a nossa agricultura aqui com a do Centro-Oeste, por exemplo? Estamos lançando agora o programa Duas Safras, né? Agora se fala Duas Safras, quando lá para cima já estão com 2 ou 3 safras. Nós estamos atrasados? Nós somos muito conservadores aqui no Rio Grande, né? E a gente faz uma agricultura de clima subtropical, um clima temperado subtropical, que é um pouco diferente das regiões do centro do país. O centro do país se beneficiou da pesquisa. A ciência mostrou de que aquele solo pobre, arenoso, cheio de alumínio no Centro-Oeste, sim, poderia ser a nova fronteira agrícola do mundo. E é isso que está acontecendo. Hoje eles estão com 2 safras, indo para uma 3ª e uma 4ª. Então, essa é uma realidade tropical, dominada e que só tem
progresso pela frente. A boa notícia é que aqui no Rio Grande do Sul a gente está vendo uma quebra desse paradigma conservador de se plantar só arroz e fazer pecuária em cima da Resteva ou só soja na região central do estado. Nós estamos hoje aqui falando, e esse evento do Porteira Adentro é muito claro, estamos falando em sistemas de produção, estamos falando em integrar na mesma área mais culturas de exportação, culturas de mercado interno, fazendo com que a renda aumente por unidade de área e mude esse quadro de estagnação que nós vivemos nas últimas décadas. O senhor é um filho de pequenos agricultores que fez a sua vida, atingiu, né, um patamar muito invejoso até, em se tratando de profissional, sendo executivo, sendo CEO de uma grande empresa. Mas o senhor é muito valorizado aqui, eu sei que sempre que o senhor vem aqui, o pessoal gosta muito do senhor, seja nas suas intervenções também. Isso é bastante bacana, né? Depois de fazer essa vida, voltar para a terra, que é São Lourenço, para quem não conhece, né? E ser bem recebido. É muito legal, muito bom. Hoje, inclusive, estou aqui no no Clube Campestre, que nós tivemos aula aqui quando eu estava estudando na faculdade. Nós passamos um dia aqui estudando os plânctons aqui dentro do lago. Você se formou aqui? Me formei na Universidade Federal de Pelotas. E é muito legal a gente ser reconhecido, porque normalmente santo de casa não faz milagre, né? Mas o carinho que eu recebo em todos os lugares onde eu vou, dentro do Brasil, inclusive fora do Brasil, tem muitos agricultores, muita gente muito ligada a mim, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no Peru. Então, eu, graças a Deus, pela minha posição, me deu a oportunidade de conhecer a agricultura nesses lugares e fazer amigos no sistema produtivo. Eu nunca saí para vender máquina, apesar de ser presidente. Eu acho que a venda é uma consequência. O importante é que você sempre trate da saúde do seu cliente. Se o seu cliente financeiramente ele for saudável, ele vai te comprar. Eu não preciso me preocupar em sair tirando pedidos. Preciso cuidar da saúde dele. E eu sempre me preocupei muito, Alex, com a saúde, com a melhoria das condições dos nossos agricultores. E isso eu recebo de volta com esse tipo de carinho, com esse tipo de receptividade por onde eu passo. E sem perceber, o senhor também inspira outras pessoas, outros jovens que a gente está precisando, que essa geração se antene muito, né? E consiga fazer, como o senhor colocou na sua palestra, melhor que essa sua geração. Bom, essa é a função das gerações, elas têm que ser sempre melhores do que as gerações que elas sucedem. Mas a minha trajetória no campo de executivo de empresa terminou e eu acho que dei sangue, suor e lágrimas, então entendo que a minha missão está cumprida. Politicamente eu não tenho nenhuma vocação, né? Não há a menor perspectiva de que eu me engaje politicamente, mas eu tenho sim uma missão com os jovens, eu tenho uma missão com as mulheres, com as esposas dos agricultores, porque está na hora de que se criar um contraponto às fake news, um contraponto a toda essa sujeira que muitas vezes a gente vê aí postada nessas mídias sociais, e não quero que os jovens sigam a minha opinião, mas que eles tenham no mínimo um contraponto. Tem que ter contraponto, senão não há como você escolher o melhor caminho, se você só tem um caminho, uma opção. Então, a minha jornada a partir de agora, Alex, é esta, são palestras pelo Brasil, tive semana passada no Pará, volto para São Paulo, amanhã eu vou estar em Campo Grande fazendo outra palestra, enfim, a minha missão é trazer o que eu considero a verdade do agro brasileiro para ver se eu consigo contaminar positivamente mais jovens, mais pessoas. Continua fazendo sua parte. Um grande abraço, muito obrigado. Conexão Rural sempre à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Alex. Quero te cumprimentar por ser um dos 25 comunicadores mais importantes do agro brasileiro. Isso aí não é pouca coisa, isso reflete o teu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.